Olá, turma, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aula. Nossas aulas desse mês vai ser do livro A Conquista da Matemática e a unidade 1 são números. Para recordar, nós vamos estudar aqui nessa unidade os números racionais. Então, vamos recordar aqui o diagrama, né? Primeiro, turma, surgiu os números naturais, que é representado aí com a letra N, que é os números, os primeiros que a gente estudou, né? A partir do 0, 0, 1, 2, 3. Depois, esse conjunto foi ficando limitado para algumas operações e se expandiu e conhecemos os números negativos, que o conjunto é representado pela letra Z dos números inteiros, positivo e negativo. E depois esse conjunto também foi ficando limitado com as suas operações e se expandiu para os números decimais, frações, dízimas e formou-se os números racionais representados pela letra Q. São todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Definição de números racionais. Os números racionais, aqui alguns exemplos, diferentes formas de escrever, né? Nós temos uma fração aí 6 sobre 3, 1 meio, 9 terços, todos os opostos, né? Quer dizer, os opostos são os números contrários, negativos. E esses números têm a forma de A sobre B, com A, B pertencente a Z e B diferente de zero. Recordando aqui, turma, transformar números decimais para frações. Em algum momento a gente vai precisar disso aí. 0,3 tem uma casa decimal, fica 3 décimos. 0,25, duas casas decimais, 25 centésimos, simplificando 1/4. Menos 0,75, menos 75 sobre 100 igual a menos 3/4. Você pode usar esse mesmo raciocínio para números decimais que tem 3 casas decimais, é sobre 1000, 4 casas decimais sobre 10.000 e assim em diante. Temos também aqui, além dos números decimais finitos, nós temos os decimais infinitos, que são as dízimas periódicas. 1 terço, né? 1 terço é quando eu divido 1 por 3, dá 0,333 infinitamente. 4 onzeavos, se dividir 4 por 11, dá um número 0,363636 infinitamente. 23 noventaavos, dividindo, dá 0,2555. Então, esses números também são escritos na forma de fração, com A e B pertencente aos inteiros, diferente de 0, o B. Formalizando, né, a definição de números racionais matematicamente, né, que é representado por Q, nós podemos representar como está aí. O Q, que é os números racionais, é toda fração A sobre B, sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. Isso daí é a formalização dos números racionais. E aí o diagrama, relembrando, né, os números naturais primeiro, vai se expandindo para os números inteiros, que é o Z, chegando nos números racionais, que é o Q. Os números racionais também podem ser escritos na reta numérica. Reta numérica, à direita do zero sempre aos positivos, à esquerda dos zeros negativos. E uma coisa importante para vocês saberem é que sempre entre dois números racionais existem infinitos outros números racionais, né? Se eu pego um número aí, por exemplo, entre 0 e 1 terço, entre 0 e 1 terço existem outros infinitos números racionais. Então, gente, uma fração representa o quociente exato de dois números inteiros. Então, não esqueça que toda vez que você vê uma fração, a fração é o quociente desses dois números, isto é, a divisão do número de cima pelo de baixo. Vocês recordam como se chama o número de cima, hein, de uma fração? Nesse exemplo aí, 3 sétimos, né? O 3 é o número de cima, o numerador. E o 7, o número de baixo, o denominador. Vamos ver um pouquinho de frações e dízimas, né? Mais uma vez, quando eu tenho uma fração que eu divido o numerador pelo denominador, pode dar um número exato e inteiro. 15 sobre 5. Essa fração, 15 dividido por 5, 3. 3 é o quociente exato de 15 por 5, que dá um número inteiro. Outra fração que, ao dividir, dá um número inteiro. Menos 30 quinzeavos. Dividindo, dá menos 2. Então, 30 sobre 15, né, o resultado é um número inteiro. Outras vezes, quando se divide dois números, o quociente é exato e é um número decimal. Então, em algumas frações, ao dividir essas frações, vai dar um número decimal exato. 3 quartos, dividindo 3 por 4, dá 0,75.
Outras vezes, quando eu divido esses dois números, o quociente não exato não é um número inteiro nem decimal. Exemplo, 1/3, né? Dividindo 1 por 3 dá 0,3333. Então, lá em cima, gente, ó, o 0,75 é o quociente exato de 3 por 4, quociente de divisão. Então, nós dizemos que é uma fração decimal ou dízima finita, né? Mas é mais comum a gente dizer fração decimal. E no segundo caso de baixo, 1/3, ao dividir, né, 0,33 não é o quociente exato de 1/3. Então, se não é exato, nós chamamos de dízima periódica. Uma fração não equivalente a uma fração decimal corresponde a uma dízima infinita periódica, né? E agora vamos ver também dessas dízimas periódicas, vamos aprender o período, que é o período de uma dízima. Então, nessa fração, 1/3, ao dividir, dá essa dízima aí, 0,333. Esse 3 que está se repetindo depois do zero, nós chamamos de período. Então, o período aí dessa dízima é 3. Nessa outra fração, 2/7, né, ao dividirmos, dá esse número aí infinito. Vocês conseguem me dizer qual é o período dessa dízima? O período é esse aí, ó, 28, 57, 14. Mais outro exemplo, 1/11, né? Ao dividir, vai dar esse número infinito e periódico, que é 0,090909. Então, o período aí qual é? 0,9. Mas, no entanto, há números que correspondem a dízimas infinitas, nem infinitas periódicas, certo? Existem números, gente, que são infinitos, mas não periódicos. Vejam aqui, ó. Raiz quadrada de 3. Se a gente calcular a raiz quadrada de 3, vai dar esse número aí, que ele é infinito, e vocês estão vendo que não tem nenhum período. Π é um número infinito e não periódico. Então, são dízimas infinitas não periódicas, tá bom? São aqueles que não têm uma sequência de números que se repita. Operações com números racionais, certo, gente? Nos vídeos das aulas passadas, a gente já aprendeu a adicionar e subtrair frações com mesmos denominadores, frações com denominadores diferentes, assim como a gente aprendeu a somar e subtrair números decimais, ok? Hoje, nesse exemplo aqui, eu quero fazer essa adição. 1/3, que é uma fração, com 0,2. Lá no comecinho do vídeo, eu ensinei vocês, relembrando, a transformar número decimal para fração, que a gente vai precisar aqui. Sempre que vocês forem somar uma fração com decimal, é mais conveniente transformar o decimal para fração. Então, vamos lá, né? Vamos resolver essa daqui. Então, gente, aqui vai ficar, ó, 1/3 mais 0,2 é 2 décimos, né? Aí, pronto, agora nós temos duas frações, vamos somar essas frações. Também em vídeos passados já foi ensinado a somar frações tirando o MMC ou fazendo aquele método prático que é multiplicando o numerador, os denominadores e multiplicar em diagonal. Então, vamos fazer esse método. Então, 3 vezes 10, 30, multiplica aí os dois denominadores, depois multiplica em diagonal. 1 vezes 10, 10, mais 3 vezes 2, 6. Pronto, agora soma 10 mais 6, 16, sobre 30. Então, a soma aí dessas duas frações aí dá 16 30avos. Mas dá pra gente simplificar, vamos simplificar por 2. Vamos chegar na fração 8 15avos. Então, o resultado da adição de 1/3 mais 0,2, 8 15avos. Ok, turma? Dúvida? Volta o vídeo e assiste novamente. Depois pratica nas questões. Vamos agora para a multiplicação de números racionais. Multiplicar números racionais na forma de frações é só multiplicar os numeradores, turma, e depois multiplicar os denominadores. Vamos ver essa daí, ó. Menos 1/4 vezes mais 5/3. Aqui embaixo eu coloquei, ó, multiplicação de números com. Se você estiver multiplicando dois números que tiverem sinais iguais, o resultado da multiplicação sempre é positivo. E se você estiver multiplicando dois números racionais com sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Então, aí, ó, menos 1/4 vezes mais 5/3 dá menos, aí você multiplica numerador com numerador. 5 vezes 5, 1 vezes 5, 5, e embaixo, 4 vezes 3, 12. Resultando em menos 5 12avos. Outro exemplo,
Menos 0,2 vezes menos 1/3. Transformar o menos 0,2 em fração. Só pode multiplicar números do mesmo tipo. Então, menos 0,2 é menos 2/10 vezes menos 1/3. Olha o sinal, mesmo sinal, né? Os dois é negativo, mesmo sinal, o resultado sempre é positivo. Multiplica numerador com numerador. 2 vezes 1, 2. Embaixo, 10 vezes 3, 30. Simplificando, 1/15 positivo. 7 vezes menos 11 sobre 5. Gente, o 7 é o número inteiro. Coloca um umzinho debaixo do 7 para vocês lembrarem que embaixo o denominador é 1. Efetua a multiplicação. Nós temos 7 positivo vezes menos 11 sobre 5. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, vai dar menos 7 vezes 11, 77. Embaixo, 1 vezes 5, 5. Menos 77 quintos. Divisão de números racionais. Gente, para dividir dois números racionais, você multiplica o primeiro termo pelo inverso do segundo, tá certo? Antes de sair efetuando alguma conta, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos ver. Menos 3/4 dividido por mais 7/5. Aplicando a regrinha, repete a primeira fração, ó, menos 3/4, multiplica, né? Troca o sinal de divisão para multiplicar o inverso da segunda. O segundo termo era 7 sobre 5, invertendo 5 sobre 7. Aí aqui você vai efetuar a multiplicação, como a gente acabou de ver no tópico anterior. A regra do sinal aqui é a mesma, porque se eu transformei para multiplicação, os sinais são diferentes, o resultado sempre é negativo. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Vai resultar em menos 15 sobre 28. Mais um exemplo. Menos 1,5 dividido por menos 1/2. Lembre-se, transformar o menos 1,5 em número decimal, que é menos 15/10. Uma casa decimal sobre 10. Menos 15/10. Dividido por menos 1/2. Então, como é divisão, já sabe a regrinha. Repete a primeira fração, menos 15 sobre 10. Multiplica, né? Passa para vezes o inverso da segunda, ó. A segunda era menos 1/2, inverteu, ficou menos 2 sobre 1. E agora efetua a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Dois números com o mesmo sinal, o resultado sempre positivo. 15 vezes 2, 30. Embaixo, 10 vezes 1, 10. Divide 30 por 10, 3. Outro exemplo, mais 2/3 dividido por menos 5. Bota um umzinho debaixo do menos 5 aí para lembrar, né? Repete a primeira fração agora, mais 2 sobre 3. Multiplica pelo inverso. O número é menos 5 sobre 1, invertendo fica menos 1 sobre 5. Multiplicação de dois números de sinais diferentes, sempre dá negativo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Resultando em menos 2 sobre 15. Turma, multiplicação e divisão não tem dificuldade. É só ver os vídeos, praticar que consegue. Nessa unidade, a gente trabalha um pouco de porcentagem. Já vimos em vídeos anteriores, porcentagem mais cálculo de porcentagem. Aqui nós vamos nos detalhar a porcentagem em relação à razão percentual, certo? Quando estamos falando de fração, estamos falando de razão. Então, vamos ver um exemplo aqui, para vocês conseguirem fazer a atividade. Exemplo, numa partida de basquete, o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador. Aqui ele está dando a informação que quando ele fala índice de aproveitamento, obtém-se calculando a razão entre o número de acertos e o total de lances livres. Aí a questão pede o quê? Qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida? Nós queremos saber o índice de aproveitamento, que é exatamente a razão percentual, isto é, a porcentagem de acerto desse jogador. Turma, quando a gente vai fazer a razão percentual, o total sempre é o denominador, que é a parte de baixo, e
as partes tomadas ao numerador. Então, aqui ele está dizendo que o jogador de 15 lances livre acertou 12. Então, a fração, a razão, mesma coisa, fica 12 sobre 15. Certo? E agora, o nosso desafio é encontrar a porcentagem. Existem várias maneiras de fazer. Aqui nós vamos trabalhar com o número decimal, a porcentagem. Vamos simplificar aqui por 3. Essa fração vai dar 4/5. E agora, turma, esse 4/5, né? Toda fração é uma divisão, você vai dividir 4 por 5. Porque a gente relembra aqui, 4 por 5, 4, não dá para dividir por 5, bota 0, bota aqui 0, 40 dividido por 5, 8. Então, 4/5 é 0,8, certo? Que é a mesma coisa de 0,80, né? Porque porcentagem é 2 casas decimais, que é 80%. Então, esse jogador ele teve um aproveitamento de 80% nesse jogo. Ok, turma? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, vocês assistem sobre, especificamente, geratriz de dízimas periódicas, tá bom? Estudem, pratiquem na hora dos exercícios. Se precisar, assiste novamente os vídeos e tira a dúvida com o professor. Até a próxima aula. Até mais.